Ao longo desta temporada, seguimos as marcas deixadas por uma catástrofe global, rastros gravados nas rochas, nas montanhas e nos desertos do mundo. Vimos como a água e os sedimentos moldaram a paisagem terrestre, como as camadas do Grand Canyon revelam uma deposição rápida e turbulenta, e como até mesmo o topo dessa imensa formação foi um dia submerso. Descobrimos que os fósseis não são testemunhas de um processo lento, mas de uma transformação repentina, registros silenciosos de um evento que varreu a Terra com poder e precisão. Vimos também que a mesma força que separou os continentes desencadeou uma intensa atividade vulcânica, mergulhando o planeta em uma era glacial. Uma catástrofe de proporções inimagináveis, da qual o mundo ainda traz as cicatrizes. Agora, no último episódio desta temporada, voltamos nossos olhos mais uma vez para a teologia. Afinal, crendo no relato bíblico, é impossível não se questionar: como compreender uma catástrofe tão devastadora enviada por um Deus que a Bíblia constantemente descreve como a maior representação do amor? De fato, é um pouco chocante a história do dilúvio. Quando a gente escuta versões para crianças, essa história acaba sendo uma versão um pouco mais simplória, mais romantizada, mas vamos chamar aí de uma aniquilação em massa da humanidade. E essa aniquilação em massa, ela é justamente para preservar aquilo que, digamos, a parte não corrompida da humanidade. É como se fosse uma doença degenerativa que vai se alastrando pelo corpo, e os médicos, para salvar aquela pessoa, precisam remover aquela parte que já está degenerada, que já está corrompida. E é assim que eu vejo a história do dilúvio e a ação divina. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai enfatizar de uma página, da sua primeira página até a última, esse caráter misericordioso, amoroso de Deus, você tem esse caráter de Deus Deus agindo na humanidade para parar ou para evitar que a maldade se alastre entre todos os seres humanos. E a pessoa que Deus está preservando, a família que Deus está preservando ali no relato bíblico, é a família de Noé. Então, assim, a maldade, o intuito de maldade no coração do homem era infinito. Só havia maldade no coração das pessoas. E a tal ponto que só tem um justo para Deus salvar. E Deus permite a esse justo aqueles 120 anos de pregação para alcançar essas outras pessoas. E não alcança ninguém. O texto também indiretamente mostra que há muita violência, que essa maldade está produzindo violência. E que não tem como sustentar o período necessário para o plano da redenção se desdobrar dentro de um mundo com tanta violência. O texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E esse arrependimento tem a ver com esse intuito do seu coração que era continuamente mal. Ou seja, o arrependimento não é que ele fez o ser humano, tanto que ele vai salvar o ser humano e dar continuidade ao ser humano, mas que ele sente a dor do ser humano que está habitando na terra no momento antes do dilúvio e que está encarando e vivendo dentro de toda essa violência e dentro de todo esse mal. Na minha interpretação, e aí como eu vejo o texto, eu vejo assim: Deus quer trazer o plano da redenção no seu tempo certo, permitindo que as coisas se desdobrem de maneira a realmente revelar para o universo o plano dele e o caráter dele.
Mas a maldade está de tal tamanho que o sofrimento vai ser fora de controle se ele mantiver essa linha. E ele tem que fazer um movimento de recomeço para que a gente consiga tirar um pouco dessa maldade, segurar essa maldade por mais tempo. É a misericórdia de Deus que leva ele a ver que o sofrimento vai ser demais. Aliás, a raiz da palavra para arrependimento que aparece lá, que é Naham, é uma palavra que tem o sentido de compaixão também. Ela vem da raiz para o útero, sabe? Para aquela compaixão final. E quando Deus usa essa palavra, Ele está falando de um arrependimento que é gerado pela dor do sofrimento. Então assim, Deus não se arrepende porque Ele mudou de ideia. Deus se arrepende porque Ele está vendo a dor e o sofrimento que Ele sabia que ia ter, mas que eram necessários dentro do livre-arbítrio que as pessoas tinham direito e que para Ele era a coisa mais importante. Então é por causa dessa dor, de sofrer junto com a gente, que Deus faz esse recomeço. E o objetivo dele é redenção, não é destruição. Como vimos nesta temporada, inúmeras civilizações antigas preservam em suas tradições a lembrança de uma grande inundação. Esses mitos, embora guardem ecos de um mesmo evento histórico, deixam de fora elementos importantes, como a misericórdia de Deus. São histórias fragmentadas que falam de deuses irados ou caprichosos, mas não de um Criador justo e redentor. Na narrativa bíblica, o dilúvio não é o fim da história, é um recomeço, é a continuação de uma promessa. O relato bíblico, a história não termina ali. E a gente tem o que Deus faz após a história do dilúvio, que é, você tem o incidente da Torre de Babel, você tem o surgimento do povo de Deus através de Abraão, e aí você tem, esse é o começo do Gênesis, né? E você tem o resto inteiro da Bíblia mostrando que essa ação isolada de Deus na história do dilúvio, ela não foi um fim em si mesmo, ela teve uma continuação. Essa aliança que Deus faz com o ser humano começa desde o momento de criação. E durante a criação a aliança é Deus é o nosso Deus e Rei do Universo e o ser humano passa a ser governante dessa terra. Então, ao Deus dar ao ser humano domínio sobre a terra, sobre os animais da terra, sobre tudo que tem na terra, há uma aliança entre suzerano e vassalo. Ela não fica realmente assim explícita em Gênesis. É quando você acompanha o processo de aliança que você percebe como que ela acontece. Entendeu? Então, a gente percebe, por exemplo, que em Deuteronômio você tem uma aliança que tem uma descrição muito parecida com esses acordos entre suzerano e vassalo. Quando você percebe isso, você percebe que somos suzerano e vassalo, Deus e ser humano, desde o começo da Terra. Então, inclusive, a forma como Deus fala com Noé de eu vou estabelecer com você a minha aliança, no texto original, o idioma, a expressão idiomática utilizada é de reerguer uma aliança. Então é como se fosse algo que estava tombado, um monumento tombado, que Deus agora estaria reerguendo novamente. Quando Deus começa a história do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, verso 18 em diante, é a primeira vez que ocorre a palavra aliança na Bíblia. Okay? É a primeira vez. Que é a palavra hebraica berit, que quer dizer aliança, pacto. Mas o verbo que é usado com esta palavra, que é o verbo em hebraico que chama lehakim, rekim, ele é um verbo para confirmar e não para estabelecer algo novo, mas confirmar algo que já existia. Então Deus diz assim, olha, eis que estou trazendo águas do dilúvio que vai destruir toda a terra, todo ser vivo vai perecer. Contigo, porém, confirmarei a minha aliança, seria a tradução mais literal em português, para preservar a vida. Então, se esta é, segundo o hebraico, o sentido do texto, que parece que é pelo uso de palavras, isso quer dizer que Deus tinha confirmando uma aliança, e a aliança da vida é a aliança da criação. A aliança onde Deus criou o mundo para ter vida. Criou animais, criou ambientes ecológicos, criou o ser humano para viver neste mundo. Né? Então você, diante da destruição da humanidade,
Deus ainda ia preservar o princípio da vida, confirmando a sua aliança que ele fez com os primeiros pais, Adão e Eva, ainda no Éden. E ao Deus fazer isso com Noé, ele está dizendo o que aconteceu aqui no dilúvio, por causa da corrupção humana, da violência humana. Eu estou agora fazendo um acordo com você de recomeçar tudo com você na história da humanidade, crescer e multiplicar e encher a terra. E a gente tem aí então um acordo, e eu vou deixar aqui um sinal, vou deixar aqui uma forma aqui de a gente lembrar desse acordo. E a Bíblia vai falar do arco-íris. Depois você tem uma outra aliança em Gênesis 3, quando a gente quebra a primeira aliança. Porque a gente quebra a nossa fidelidade a Deus, o ser humano quebra essa fidelidade e coloca a sua confiança em Satanás, e acredita na serpente e não em Deus. Dentro dessa quebra, Deus oferece uma nova aliança, que vem na forma de uma promessa. E a promessa é a seguinte, que haverá um descendente da mulher que derrotará de uma vez por todas a serpente. Então a aliança é, Deus vai corrigir o problema que nós geramos, que nós começamos. E aí Deus começa no decorrer da história continuar essa aliança, continuar essa promessa. O planejamento do dilúvio, incluindo a salvação do herói, é uma continuação dessa promessa. Porque ainda não veio esse descendente que vai derrotar a serpente. Então, a promessa é válida, a aliança é válida. Quando Noé sai da arca, Deus faz essa aliança com ele. E ele faz esse acordo. Essa não destruição até o fim é uma promessa de que o fim virá. E o fim é a derrota da serpente. Então, eles fazem uma nova aliança que vem com essa bênção também. A bênção de sede fecundos e multiplicai. E a gente acompanha essa aliança no decorrer da Bíblia. A gente acompanha essa aliança com a aliança de Moisés, que a gente chama, né, que é a entrega dos 10 mandamentos, e uma aliança de um povo específico para carregar esse conhecimento divino e para representarem Deus na terra. Essa é a aliança com os filhos de Israel, que é muito parecida com a aliança que nós acreditamos ser para o povo do fim. O povo remanescente, o povo que é designado para o fim, tem uma aliança especial de representar a Deus durante o período do fim. Eles têm que viver essa aliança. A questão do arco-íris como sinal da aliança entre Deus e Noé, ela sempre foi enigmática para acadêmicos bíblicos. E acaba sendo interessante também porque a palavra utilizada ali no texto bíblico traduzida como arco-íris em português é a mesma palavra para arco, que é um termo militar, é uma arma, a palavra keshet em hebraico. E então Deus tem um arco e coloca o seu arco no céu, e isso de alguma forma indica que não vai existir mais um dilúvio. Tem um rabino da Idade Média que escreveu sobre isso uma interpretação que eu acho que ela é muito elucidativa. Nachmanides, ou Ramban, é o nome dele, 12º século, depois de Cristo, evidentemente, na Espanha. Ele fala, assim como arqueiros que no momento que não estão mais usando as suas armas, eles viram o seu arco eles viram o arco para si e não na direção que eles vão atirar, e a linha, digamos, o fio onde as flechas são colocadas está virado para outra pessoa, para a pessoa que está diante deles, e o arco apontando para si. Ramban interpreta isso como exatamente o que Deus está fazendo em Gênesis 9. Deus está apontando o arco para si, para cima. Isso se torna mais interessante e muito mais convincente quando a gente olha para a forma como no Antigo Oriente, no período que o texto bíblico foi escrito, por milênios, essa é exatamente a forma como divindades ou reis, quando eles não estão para usar os seus arcos, eles voltam o arco para si. O arco-íris parece ser o arco de Deus, ele é chamado o arco de Deus. E em certas descrições bíblicas do trono de Deus, o arco fica sobre o trono de Deus. O arco, que é o reflexo dessa luz, da luz que contém todas as cores,
é esse brilho divino que brilha sobre ele, que aparece no céu. E toda vez que ele aparece no céu, ele não é só um símbolo dessa promessa de Deus. Ele é uma promessa, ele é um símbolo da presença de Deus, porque o arco que se encontra aonde Deus está, que reflete sobre o trono dele e a volta dele, apareceu no céu naquele momento. Então aquilo nos traz mais próximos de Deus. Talvez é parecido com aquela conexão, entre eu e a pessoa do passado quando eu acho um objeto. Deus coloca esse arco até hoje, falando: eu salvei vocês, eu continuo salvando vocês. É incessante a nossa busca por compreender as nossas origens, por encontrar evidências que contem a história da Terra e, por consequência, a nossa própria história. Queremos saber quem somos, de onde viemos e o que nos trouxe até aqui. Afinal, só entende o caminho adiante aquele que conhece o solo que ficou para trás. Movidos por essa curiosidade que nos é intrínseca, voltamos nossos olhos para os vestígios do passado. Estudamos as rochas, os fósseis e as ruínas de civilizações antigas. Buscamos na geologia, na paleontologia e até na arqueologia sinais de um evento que transformou o mundo. A busca pela Arca de Noé tem sido um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Por séculos, exploradores afirmaram terem encontrado vestígios da embarcação, especialmente no Monte Ararat, na Turquia. Imagens de satélite, relatos históricos e até possíveis madeiras fossilizadas alimentaram essa investigação, mas até hoje não existe uma prova definitiva. Isso significa que a arca nunca existiu? Ou será que sua importância vai além da necessidade de um achado físico? A gente precisa ser muito cauteloso, porque na ânsia de se provar a narrativa bíblica, a gente pode focar tanto no objeto, no material, e esquecer da maior contribuição que esse relato tem, que é justamente a mensagem que ele traz. Vamos supor que alguém encontre um barco com as dimensões da arca, no local onde o texto bíblico fala que a arca foi deixada. Isso é o suficiente? Vai ser o suficiente para alguém acreditar? A gente poderia aqui navegar por vários cantos da narrativa bíblica para mostrar como milagres ou como o material, como uma prova concreta não foi suficiente para que as pessoas aceitassem uma certa mensagem. As histórias de Jesus são o maior exemplo que a gente tem no relato bíblico. Eu diria que o mais importante do que os restos de um barco de milênios relacionado com a Arca de Noé é quão emblemática, quão paradigmática essa história é para a humanidade, de mostrar esse Deus que se preocupa com a humanidade a ponto de não querer que toda ela seja consumida por destruição, por corrupção, por violência. Esse Deus que dá uma segunda chance para a humanidade, ele continua, ele é insistente com a humanidade. Então, isso, sem dúvida nenhuma, para mim, é o legado da história do dilúvio. É o ponto principal da história do dilúvio. Digamos, é uma sentença num grande parágrafo que Deus está escrevendo com a história da humanidade. E, para algumas pessoas, só essa sentença é importante, quando, na verdade, ela faz parte de algo muito, muito maior que a gente deveria estar olhando ao conversar sobre o dilúvio. Da minha perspectiva, eu ficaria muito surpreso se a arca tivesse sobrevivido 4.000 anos. Se parou no topo de uma montanha, ali podem acontecer deslizamentos de terra, neve e gelo. Noé e seus filhos poderiam ter usado a madeira do barco para fazer suas primeiras casas. Então é muito improvável que a arca tenha sobrevivido. E nós não precisamos de nada para provar a Bíblia. Mas há muita evidência na Bíblia. Profecias cumpridas, os milagres que aconteceram, a peregrinação de Israel fora do Egito, e também há muita evidência científica sendo descoberta que cada vez mais confirma a Bíblia. Então, particularmente, eu não me importo que a gente não sabe onde está a arca.
para mim, a história da arca, a história de Noé, a história do Deus de Noé e o Deus que trabalha nessa história de punindo o pecado, de punindo violência e corrupção e dando uma segunda chance para a humanidade, isso para mim é muito mais importante do que qualquer peça de madeira de milênios que foi utilizada na construção dessa arca. Para o arqueólogo, os objetos que a gente encontra, eles não são prova do que aconteceu no passado. Eles são a descrição do que aconteceu no passado. Eles são uma conexão com o passado, eles contam uma história para a gente do passado. Eu gosto de pensar nos objetos arqueológicos como uma conexão, porque quando eu estou escavando e eu tiro do chão um caco de cerâmica, tá? Completamente inútil para qualquer outra coisa, eu estou tocando numa coisa que a última pessoa que tocou nele tocou 3.000 anos atrás, que é o meu período histórico, o período da Idade do Ferro. Mas eu não tenho que provar a Bíblia através desses objetos. Eles me ajudam a compreender a Bíblia, eles me ajudam a compreender o passado, eles me ajudam a interpretar a Bíblia corretamente. Isso eu acredito, vai me ajudar a entender do que as pessoas estavam falando quando explicaram isso e isso, ou falaram desse objeto. E eu acho que essa é a função principal da arqueologia. A fé vai muito além da razão. Fé não é fé se carece de evidência. Ao mesmo tempo, não podemos nos contentar com respostas simplificadas para questões complexas. É natural e coerente estudar a física, a química, a biologia, compreender os mecanismos que sustentam o planeta e os delicados processos que mantêm a vida. Afinal, será que quanto mais conhecemos a obra, mais claramente enxergamos o Criador? Tem algo que eu aprendi há alguns anos e que realmente me tocou. Não é apenas sobre o dilúvio, mas sobre ciência em geral. Eu diria que alguns dos primeiros comentários sobre ciência vieram de teólogos. O primeiro comentário sobre a criação veio de um bispo do norte da África, não de um cientista. E então a ciência fluiu disso. Ela realmente veio da teologia. Eram pessoas como Robert Boyle realmente estudando as Escrituras e dizendo: vou entender como o mundo funciona porque Deus o criou e quer que o entendamos. Outro exemplo é de um alquimista que trabalhou duro nos experimentos médicos, porque ele acreditava em uma pequena frase dita por Jesus. Jesus diz na Bíblia que os doentes que precisam de um médico, não aqueles que estão bem. E esse alquimista disse: quer saber? Nossos médicos são inúteis. As pessoas que eles tratam morrem. E isso não é aceitável. Jesus disse que os doentes precisam de um médico. Isso significa que um médico deve ser capaz de curar pacientes. Se o que estamos fazendo não funciona, eu vou fazer mais experimentos até descobrir o que é necessário, porque Jesus disse que é assim que deve ser. Era essa a atitude dos cientistas anteriores. Era de onde veio a ciência. Era esse desejo de glorificar a Deus e ser verdadeiro com sua palavra. Eu acho que a ciência ainda funciona melhor quando as pessoas a encaram dessa forma.